A perseguição de cristãos no Brasil. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vou iniciar uma série de vídeos onde eu vou fazer uma análise sobre as notícias da nossa velha e detestável imprensa, de modo a quebrar a cortina de fumaça construída e permitir que você tenha uma maior e melhor compreensão da realidade. A ideia é quebrar a narrativa social construída por nossa elite e permitir que você tenha mais recursos, mais instrumentos para analisar a realidade e tomar melhores decisões. Se nós conhecermos as técnicas e as formas que a nossa elite utiliza para manipular nossa mente, seremos capazes de nos blindarmos desses truques e jogos sujos e teremos uma maior capacidade de ação e enfrentamento e de repúdio, inclusive, a tais tentativas torpes. Então a ideia será essa. Convido você a fazer essa jornada comigo após a vinheta. Bem, antes de iniciar, peço a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho, dê o seu joinha, deixe seu comentário aqui e divulgue esse vídeo se você achar interessante, se você achar que ele agrega a sua vida e a vida de outras pessoas. Assim, você vai estar ajudando a divulgar mais as ações estratégicas que a nossa elite utiliza para nos manipular e fazer com que nós aceitemos passivamente toda a sua agenda nefasta, certo? Bem, vou começar trazendo uma matéria do jornal Conexão Política. O link de todas as notícias que eu apresentar aqui estão nas descrições aqui do vídeo, que vocês podem consultar para tirar possíveis dúvidas. Bem, a matéria cujo título é "Ateus acionam justiça contra Bolsonaro", foi postada no último dia 13 de maio. Isso mesmo, ateus acionam justiça contra Bolsonaro. Eu vou ler um pequeno trecho aqui e depois vou tecer alguns comentários a respeito. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, ATEA, acionou a justiça contra a live de Páscoa realizada pelo presidente Jair Bolsonaro. A live contou com a presença de vários líderes religiosos do cristianismo. A associação alega que o uso da programação da emissora pública para o encontro virtual com representantes do cristianismo e do judaísmo violou a Constituição, uma vez que o princípio do Estado é laico, né? Tem um erro de concordânciazinho aqui no texto, mas a gente consegue entender a mensagem. Os ateus pedem que Bolsonaro fique proibido de repetir iniciativas do tipo e seja condenado a pagar R$100 mil por danos morais coletivos. Bem, vamos analisar alguns pontos aqui. O primeiro ponto é o seguinte: o Estado ele é laico, ele não é um Estado ateu, né? A ideia por detrás do Estado laico, ela vem justamente para permitir que todas as manifestações religiosas tenham espaço. Não que você não possa manifestar sua religião, né? Então aqueles que vão invocar a ideia do Estado laico esquecem desse pequeno detalhe. Bolsonaro ele é presidente, ok, mas ele é um indivíduo que ele pode expressar sua religião caso ele deseje. A gente tem que levar em consideração que a maioria da população brasileira ela é esmagadoramente cristã e a Páscoa é um feriado cristão. Então você querer impedir o presidente de manifestar sua fé, que está em acordo com a maioria da população, que está de acordo com toda a agenda que elegeu, é realmente um ato absurdo, né? Você querer proibir o presidente de poder fazer essa manifestação. Esse ataque, ele chega nesse nível, por quê? Porque já existem diversos outros ataques anteriores que vão ocorrendo e nós cristãos vamos aceitando de forma passiva. Eu vou dar um exemplo recente. Então, no exemplo recente que a gente tem aqui,
Pego a notícia do Folha de São Paulo, do dia 18 de março. Então, no dia 18 de março, o Ministério Público de São Paulo cobra decreto para fechar igrejas. Essa é a notícia. E embaixo eu vou ler aqui um pequeno parágrafo aqui que diz o seguinte: o Ministério Público de São Paulo emitiu recomendação administrativa para o governo estadual e para a Prefeitura de São Paulo, com recomendações para decretos com fechamento de igrejas, bares e centros comerciais, prevendo sanções para o descumprimento. É evidente que eles não vão colocar apenas uma sanção para as igrejas, porque senão vai ficar muito na cara o objetivo deles qual é. Eles precisam inserir outras instituições, ou empresas, setores da economia, de modo a ter aquela imparcialidade religiosa, quando na verdade a gente vê um claro ataque à fé, tanto que a própria matéria só chama a atenção das igrejas. Isso ocorreu no dia 18 de março. A gente avança para o dia 20 de março, 2 dias depois, uma notícia do estado de Minas, cujo título da matéria é: igrejas não devem realizar cultos, reforça Dória. Na verdade tinha que ter uma correção ali, né? Tinha que ser ditador Dória. O governador do estado de São Paulo, João Dória, votou a reforçar nesta sexta-feira, 20, o pedido de que celebrações religiosas não sejam realizadas por 60 dias, a partir da segunda-feira, 23. Até 20 pessoas, no máximo, em uma igreja ou templo. Ok, diz o governador. Mas não devem realizar cultos. Reforça o tucano. Ou seja, eu vou fazer o que na igreja? Se a igreja não pode realizar uma missa ou realizar um culto. Então a gente vê claramente aqui um ataque à fé, um ataque à prática religiosa. O objetivo deles é justamente isso: tirar a fé, quebrar os valores, quebrar a esperança do povo, para que o povo aceite passivamente as ações dos ditadores, que é uma prática anticristã. Se você baixa a cabeça para um ditador, você está fazendo tudo menos uma ação cristã. No dia 21, no Yahoo Notícias, a matéria diz o seguinte: Justiça de São Paulo proíbe cultos e missas para ajudar a conter a disseminação do coronavírus. Então a gente teve o Ministério Público dando entrada e dando a recomendação. A gente teve o governador concordando com o que o Ministério Público estava falando, e vem a Justiça e implementa, decide, sem ser necessário que o governador emita um decreto. Por quê? Porque se o governador emitisse um decreto, isso ia queimar o filme dele de forma eleitoral. A população católica, evangélica que votou nele iriam ficar frustrados e arrependidos. Isso pode ameaçar a reeleição do prefeito de São Paulo, não é verdade? Eu vou ler esse pequeno trecho aqui e vou fazer uma análise em cima dele. A Justiça de São Paulo atendeu na última sexta-feira a um pedido do Ministério Público para proibir a realização de cultos e missas em todo o estado. A medida visa conter a disseminação do coronavírus, que já deixou 15 mortos e 396 casos confirmados no estado. Aqui a gente já vê um jogo retórico de condenação e culpa, uma chantagem emocional. É um gatilho mental da condenação. Quando você joga na pessoa uma condenação, você condena ela por algo, e ela aceita essa condenação e aceita a culpa, ela desenvolve o sentimento de culpa, ela cede a tudo que você quiser. Então a culpa é um sentimento que manobra e manipula as pessoas. Então quando ele diz aqui, vamos proibir os cultos para impedir a disseminação do vírus, ele está dizendo o seguinte: se você é religioso, for para um culto e praticar sua fé, você está sendo um cidadão mau, porque você está ajudando a espalhar o vírus e matar pessoas. Então, como você não quer ser mau, como você quer só ter ações nobres, generosas, altruístas, ações do bem, você acaba deixando de praticar sua religiosidade porque você acreditou nesse engodo. É um truque retórico sujo, né? O juiz justificou o rigor da medida em razão de declarações recentes, como as do pastor Silas Malafaia, né? Então quem lembra dos episódios sabe que o pastor disse que não iria fechar a igreja, que a igreja ia continuar aberta para o público
em um momento difícil, as pessoas precisam de ter a oportunidade de exercer a sua fé para superar seus dramas, seus traumas, etc. e tal, e que ele não iria fechar a igreja no momento em que os fiéis mais precisavam, né? Eu tenho minhas ressalvas ao pastor Silas Malafaia, mas ele é um combatente cristão ferrenho, e eu tiro o meu chapéu e o admiro por esse aspecto, né? Essa atitude virtuosa dele em defesa da fé. E o juiz aqui diz, né, que caso essa medida não seja respeitada, né, que ações coercitivas possam ocorrer. Então a gente vê que existe todo um discurso anticristão sendo propagado, usando como cortina de fumaça para enganar as pessoas a questão da pandemia. Eu, particularmente, tenho minhas ressalvas em relação aos números da pandemia. Quando uma pessoa morre, deve ser realizada a autópsia para identificar a causa da morte. Isso não está sendo feito, então eu fico assim, na dúvida se esses números são reais. Porque eu posso, por exemplo, ter o coronavírus, mas eu ser assintomático, não me fazer mal nenhum. E de repente eu fiquei nervoso, estressado, a pressão subiu, morri, e aí vão testar para o Covid e deu positivo, né? Mas eu morri porque a pressão subiu, não por causa do coronavírus, mas o número vai para as estatísticas, porque não foi realizada uma autópsia. Então eu tenho minhas ressalvas, tenho minhas críticas, o vírus existe, devemos ter alguns cuidados, devemos, mas eu acredito que a imprensa pinta o bicho mais feio do que ele é, para gerar uma pandemia do medo, usar isso como cortina de fumaça para avançar uma agenda socialista, uma agenda anticristã, que tem como objetivo subjugar o Ocidente. A gente sabe que quem está por trás disso tudo é a China. As denúncias em relação às ações que a China teve estão aí, e basta cada um de nós procurarmos para encontrar a verdade e quebrar essa cortina de fumaça que está sendo empreendida. O Correio Brasiliense, no dia 13, também disse aqui, ó, cientista da OMS diz que coronavírus pode levar 5 anos para ser controlado. Ou seja, nós vamos aguentar 5 anos de isolamento? É evidente que isso não dá, isso é impossível, né? Se a gente passar aí mais 2 meses, é o fim do Brasil, e a gente vai chegar em níveis de miséria e pobreza que vai devastar milhões de vidas. Não vão ser milhares só não, vão ser milhões. Então a gente precisa acordar para essa realidade logo. Assim que o auxílio emergencial acabar, o governo não vai ter condições de continuar, porque se quebrou as empresas, acabou a arrecadação. Nós vamos viver momentos dificílimos. Então, esse dado aqui corrobora com a necessidade de que nós devemos adotar atitudes visando o longo prazo. E atitudes visando o longo prazo necessitam equilibrar a pandemia do vírus e equilibrar a crise econômica. Não podemos fechar os olhos para isso. A nossa vida hoje, a quantidade de pessoas que vivem hoje, 7 bilhões de pessoas, 211 milhões de pessoas no Brasil, elas, devido a essa quantidade, a economia torna-se vital para a vida humana. A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de vida. Se você toma medicamento todo dia, o que é que vai acontecer se não existir mais farmácias, ou se caminhoneiros não fizerem mais a logística dos medicamentos até as farmácias? O que vai acontecer se você não tiver comida no supermercado de modo a atender todo mundo? E pior, se as pessoas não tiverem poder de compra para comprar tais alimentos. Então a gente está falando de um contexto em que são vidas que estão em jogo, em consequência da quebra da economia. Como é que vocês acham que os hospitais vão conseguir se manter, comprar luvas, equipamentos, materiais para poder atender seus pacientes, tanto do Covid quanto das dezenas e milhares de outras doenças? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Equilibrar esse jogo aí é o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho da virtude. É isso que nós devemos fazer neste momento, buscar a virtude. Caminhando para isso, e para o vídeo não ficar muito longo, né? A busca pela verdade, a gente precisa ver como essa nova esquerda, que está desenvolvendo todas essas ações, está se unindo à velha esquerda no ataque aos cristãos. Então a gente vê aqui no JM Notícia a seguinte matéria: líder do MBL zomba de cristãos que oram pelo Brasil. Bancada evangélica repudia.
E aí uma nota aqui da matéria diz o seguinte: em vídeo publicado em sua rede social, o cofundador e um dos líderes nacionais do MBL, Renan Santos, criticou os cristãos por fazerem orações em frente ao Palácio da Alvorada. Na publicação, o ativista chama fiéis de zumbis. Ou seja, ele pode fazer as manifestações dele do movimento Brasil Livre, eles podem convocar os povos às ruas, mas nós cristãos não temos o mesmo direito, não é verdade? Nós conservadores não podemos, porque nós somos zumbis. E ao ele utilizar o termo zumbi, ele está utilizando um rótulo. Então ele está aplicando uma técnica de rotulagem para desumanizar os cristãos. Ele está chamando os cristãos de mortos-vivos, ou seja, ele está desumanizando o cristão, tirando do cristão a essência principal do que ele verdadeiramente é. Porque a Declaração de Direitos Humanos, tudo que nós entendemos por humanidade, nasce do cristianismo. Ou eu estou mentindo? Então, esse discurso dele, esse rótulo que ele utiliza é nefasto, porque ele sabe disso. Ele sabe, ele tem consciência de que ele está desumanizando. Mas ainda assim, ele faz. Essa notícia foi no dia 7 de maio. A gente observa que no dia 11 de maio saiu no site, né, do Guia Gay de Brasília a seguinte matéria: ex-pró-Bolsonaro, MBL cria grupo LGBT de direita e liberais. Então 4 dias antes eles criticam os cristãos, chamam os cristãos de zumbis. 4 dias depois eles criam o MBL LGBT. Nada contra, mas fica evidente que a pauta e interesse deles é o oposto à pauta conservadora e cristã. Eles têm o direito de manifestarem a opinião, o interesse deles, mas eles podem ser chamados de tudo, menos de direita. Eles são a nova esquerda. Quando eles usam aquela retórica barata, critiquei o governo, eu sou esquerda. Não, você é esquerda porque seus valores são incompatíveis com os valores da direita. Fica feio isso, né? Esse joguinho de manipulação para querer enganar as pessoas. Bem, gente, para finalizar, a gente precisa entender o seguinte: o Ocidente está sob ataque. E o Ocidente ele nasceu a partir de 3 pilares: a filosofia grega, o direito romano e o cristianismo. Esses 3 pilares permitiram que a ciência surgisse, que se tornou um dos pilares mais fortes do Ocidente. Entretanto, os inimigos do Ocidente, que representam o sistema que quer nos subjugar, que é composto pelo islamismo, pelo comunismo e pelo globalismo, eles usam hoje a força do Ocidente, que é a ciência, contra o próprio Ocidente. Então, com isso, ao longo dos anos, a filosofia grega desapareceu. O direito romano, idem. A única coisa, o único pilar do Ocidente que sobrevive para se autopreservar é o cristianismo, que está, neste exato momento, sob ataque. Então, quando a gente fala em sistema, qual é o sistema que quer nos dominar? São esses 3 pilares. Os 3 inimigos do Ocidente se uniram em um projeto para destruir o cristianismo. Quando eles alcançarem esse objetivo, eles vão se matar entre si. Mas até lá, o inimigo do meu inimigo é meu aliado. Então, o islamismo foi o primeiro grande inimigo do cristianismo e o que mais matou cristãos ao longo da história. Em seguida vem o comunismo, no último século, e recentemente o globalismo, a partir dos grandes metacapitalistas. Então todos eles se uniram aí, estão aproveitando essa onda aí da pandemia do vírus para implantar a pandemia do medo e destruir os valores cristãos. No passado, muitos indivíduos aí na última eleição surfaram na onda do presidente e, após terem sido eleitos, viraram as costas para o projeto que o povo escolheu. Hoje existem muitos aí, então a gente precisa conhecer quem são esses traidores e precisa conhecer os novos infiltrados. Que tem gente já se infiltrando aí para enganar conservadores, enganar os cristãos, entrar para a política para avançar uma agenda que não é a agenda cristã. Então, fiquem ligados e até o próximo vídeo, se Deus quiser.